Olá, aqui é a Bia Morim, eu sou coach de gestores do esporte e aqui nesse canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bastante inicial para quem quer saber um pouquinho mais sobre a importância de ter ou não ter um CNPJ. De vez em quando eu recebo algumas dúvidas de pessoas me perguntando: Bia, eu gostaria de abrir o CNPJ, eu posso para poder trabalhar com esporte? Eu posso ser MEI? Eu posso ser MEI e abrir uma associação para eu poder emitir nota fiscal? Então eu vejo que existem algumas confusões a respeito dessa questão do CNPJ e nesse vídeo aqui então eu gostaria de esclarecer um pouquinho desde o começo o que é, né, se formalizar e ter um CNPJ. E vai ser para quem realmente é leigo nesse assunto. Eu, quando me formei na faculdade de educação física, era muito leiga, não entendia absolutamente nada sobre isso. Então, precisei ir estudando aos pouquinhos e conhecendo na prática mesmo. Então, o objetivo aqui é poder passar esse conteúdo para vocês de uma maneira simples, para quem realmente, né, se você não conhece sobre esse assunto, é a primeira vez que está precisando entender um pouquinho mais sobre essa questão do CNPJ, é nisso que a gente vai falar desse vídeo. Então, vamos começar do começo. Quando a gente é um profissional, a gente fez ali a nossa formação, né? Seja educação física, fisioterapia, em jornalismo, em publicidade, quer trabalhar com esporte ou qualquer outra área, a gente, enquanto profissional, presta os nossos serviços para alguém, seja uma empresa ou sejam outras pessoas. Isso é, a gente tem ali o nosso conhecimento e por meio do nosso conhecimento a gente vai ajudar essas outras pessoas. Para fazer isso, eu posso fazer de duas formas. Ou eu crio um vínculo com aquelas pessoas e com aquela empresa para quem eu vou prestar esse serviço, ou eu posso fazer isso e prestar esse serviço de uma maneira independente. E como que funciona então cada uma delas? Quando que acontece a prestação de serviços em que eu crio o vínculo? É quando uma empresa me contrata para ser empregada, para ser funcionária daquela empresa. Então ela vai determinar o quanto que eu recebo, qual vai ser a minha jornada de trabalho, quantas horas eu vou trabalhar, qual vai ser a natureza do meu trabalho, enfim, aquela empresa determina como vai ser o tipo de trabalho que eu vou desenvolver. Então, por exemplo, é quando uma academia contrata os meus serviços para eu ser professora ali dentro, ou quando uma escolinha de modalidades esportivas me contrata para poder dar aula. Ou ainda, quando eu presto um concurso para a prefeitura da minha cidade, por exemplo, eu passo no concurso e eu vou ser servidora pública. Todas essas empresas ou esses órgãos são quem determinam o meu salário. No caso de empresa privada, geralmente essa contratação vai acontecer pela carteira assinada, por um regime CLT, e quando se trata de um órgão público, vai acontecer por meio de concurso. Para eu ser servidora pública, então eu presto esse concurso para poder entrar ali nesse órgão. Linhas gerais, tá? Então, essa é a característica. Eu presto os meus serviços criando um vínculo com aquela empresa. Por outro lado, você também, ou eu, posso prestar os meus serviços sem criar um vínculo com aquela empresa. Ou seja, sou eu quem vou determinar a minha jornada de trabalho, sou eu quem vou determinar o preço que eu vou cobrar pelo serviço que eu estou prestando ali, sou eu quem vou determinar todo o formato de trabalho que eu vou ter. E aquela empresa, ela não está obrigada a pagar para mim todos os impostos, todos os encargos trabalhistas que uma empresa, quando me contrata como empregada, vai precisar pagar. Nesse caso, a empresa é responsável por me pagar salário, INSS, FGTS, 13º, férias, licenças, enfim. Todas essas tributações que correspondem à contratação de um empregado formal. Neste outro lado, a empresa, na maioria dos casos, ela é desobrigada a pagar tudo isso, porque eu sou uma profissional independente. E aí, como que eu faço para prestar esse serviço de forma independente? Ou eu sou uma pessoa física, né, que eu tenho ali o meu CPF e presto os meus serviços de forma autônoma, ou eu sou uma pessoa jurídica. Eu tenho ali o meu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e por meio do meu CNPJ eu emito notas fiscais que comprovam que eu estou prestando o serviço ali para aquela empresa. Como que acontece? Exemplos, né, de como seria esse tipo de contratação. É quando, por exemplo, uma agência de marketing esportivo contrata o meu serviço freelancer para poder ficar ali só um tempinho cumprindo um certo projeto. Depois que esse projeto é concluído,
a gente rompe com o nosso vínculo. Esse vínculo é estabelecido por contrato, uma vez que o contrato está cumprido, a gente não precisa ter esse vínculo mais. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu elaboro projetos de lei de incentivo e eu faço isso de uma forma independente. Eu tenho o meu CNPJ, minha empresa, e eu presto serviço para outras empresas para elaborar projetos de lei de incentivo. Eu estabeleço um contrato com minha empresa, presto o serviço, elaboro o projeto. Uma vez que o projeto está elaborado, o contrato está rescindido, a gente finaliza, a empresa me paga, eu emito para a empresa uma nota fiscal comprovando, né, aquele pagamento e a gente não tem vínculo mais. Ou eu posso ainda ser uma personal trainer, e aí quem vai me contratar é uma outra pessoa, não é uma empresa. Então eu presto os meus serviços enquanto personal trainer para aquela pessoa me paga e eu emito uma nota fiscal referente à prestação dos meus serviços. No mundo ideal seria assim que aconteceria. Então, para eu conseguir prestar os meus serviços de forma independente, eu posso ser uma pessoa física autônoma ou eu posso ser uma pessoa jurídica e ter ali o meu CNPJ. Compensa muito mais, na maioria dos casos, não são todos os casos, compensa muito mais eu prestar os meus serviços enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, do que enquanto pessoa física. A tributação, os impostos que incidem quando eu presto os meus serviços enquanto pessoa física, acabam muitas vezes sendo mais altos do que quando eu presto os meus serviços de forma pela empresa, por um CNPJ, enquanto pessoa jurídica. Essa é uma das vantagens da gente abrir um CNPJ. Além disso, quando eu tenho um CNPJ, isso me facilita a ter relações comerciais com outras empresas. Então, existem muitas empresas que abrem editais, abrem licitações, abrem projetos que eu só consigo participar para prestar os meus serviços se eu conseguir emitir nota fiscal sendo pessoa jurídica. Então, isso, se eu não tenho um CNPJ, eu não consigo emitir nota fiscal, isso pode acabar me prejudicando porque eu não posso participar dessa licitação. Além disso, eu, enquanto pessoa jurídica, às vezes eu tenho acesso a empréstimos, financiamentos, ou eu compro material com um valor muito mais barato do que se eu fosse pessoa física. Então, existem outras vantagens, né, pra gente, que facilitam o nosso trabalho para eu me tornar, então, uma pessoa jurídica e ter o meu CNPJ. Acontece que não é tão simples e não é tão fácil assim. A partir do momento que eu tenho um CNPJ, eu me formalizo, isso é o que a gente chama de um processo de formalização, é ter ali o CNPJ. Isso significa que eu abri uma empresa. Então eu passei a ser, eu não sou só mais uma profissional, eu sou uma profissional empresária, empreendedora. Enquanto empresária e empreendedora, eu sou responsável por uma empresa. E aí, para isso, eu preciso ter todo um planejamento, toda uma gestão de uma empresária. Quais são as formas, né, que a gente pode ter ali o CNPJ? Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, para esse aqui não ficar muito longo, você entender bem a questão básica, né, inicial. Mas, quando eu quero me formalizar e ter um CNPJ, ou seja, quando eu quero abrir uma empresa, eu posso fazer isso por algumas formas. Eu posso ser uma microempreendedora individual, que é a MEI, que é muito conhecida, mas que infelizmente no nosso caso do esporte, a maioria dos profissionais não consegue se estabelecer enquanto MEI, e aí a alternativa acaba sendo eu abrir uma microempresa. Eu posso ser uma empresária individual, que é diferente da MEI, eu posso abrir uma sociedade limitada, posso abrir uma Eireli, agora tem a sociedade limitada unipessoal, que é uma nova modalidade. Então, a partir desse momento, eu vou realmente abrir uma empresa e me formalizar enquanto empresária. A melhor pessoa para poder te ajudar a decidir como que você pode se estabelecer como pessoa jurídica e ter ali o seu CNPJ, é o profissional de contabilidade. Então, se esse é o seu caso, se você está precisando emitir um CNPJ, né, está precisando começar a emitir nota fiscal pelo trabalho que você presta, procure um contador, porque ele é quem vai poder te orientar, entender o seu caso, porque varia muito de caso para caso, para poder indicar qual seria o melhor formato de formalização para a sua própria empresa. Então, o profissional de contabilidade vai sentar com você, analisar o teu caso, ver quais são as suas possibilidades, quais são os impostos que você viria a pagar, tributações e tudo mais, para dali juntos vocês decidirem qual seria o melhor formato. Para esse vídeo é isso, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais a respeito da questão da formalização enquanto profissionais. Se ficou alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários embaixo, porque é importante eu entender
o que exatamente você está tendo de dúvida para poder montar os próximos vídeos. Se ficou alguma coisa confusa, deixa aqui também que eu vou ficar muito feliz de conseguir explicar. Para tudo isso, né? Por que eu faço então esses vídeos? É para que a gente consiga se profissionalizar cada vez mais, a gente se formalizar, significa trazer um pouco mais de profissionalização para o meio do esporte, que é o que a gente está precisando sempre. Então vamos juntos profissionalizar cada vez mais a gestão desse nosso esporte. Até o próximo!